Olá, você que está acompanhando Notícias Agrícolas, começamos mais uma edição do Horti Resenha Podcast. O espaço aqui no Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. E no programa de hoje nós vamos conhecer a história de um agricultor que tem no próprio apelido a cultura da qual ele faz parte. É o João das Abóboras, o João Alves da Fonseca, produtor rural lá de Paracatu, em Minas Gerais, já está aqui conosco por vídeo. Então, João Alves, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas e recebê-lo aqui no Horti Resenha Podcast. Boa tarde aos amigos do Notícias Agrícolas. A gente é freguês, amigo e parceiro do Notícias Agrícolas e estamos aí sempre presentes. Um feliz 2024 a todos, um ano de boas colheitas de bons frutos, de boa paz, que a gente consiga vencer esses momentos do clima e tudo aí, e chegamos ao final de 2024 comemorando, como a gente sempre deseja a todos. João, vamos começar então já olhando para esse apelido, João das Abóboras. Da onde que vem essa alcunha? Como é que o senhor ganhou este nome, João das Abóboras? Na verdade, o que acontece com um cara que chama João ou Zé, ele tem de ter um codinome, porque todo João, todas as pessoas que têm esse nome comum, têm de ter um codinome. Então, eu sou uma pessoa que, vamos dizer assim, nasci os dentes dentro da área da parte hortifruti. Meus pais eram pequenos cultivadores de hortaliça, vagem, pepino, pimentão, tomate, abobrinha e tudo. Eu fiz o Colégio Técnico Agrícola e depois comecei a trabalhar numa empresa de semente de hortaliça e depois eu comecei a plantar abóbora. E a abóbora sempre foi, dentre as hortaliças, sempre foi dentre os hortifruti, sempre foi o primo pobre. Abóbora é comida de porco, não sei o que tem e tal. Então, uma certa brincadeira, uma certa zombaria, a gente virou produtor de abóbora, especificamente ou especializado em abóbora. E começamos a romper essa pré-conceito, não é preconceito da palavra, pré-tracinho, conceito, de que a abóbora era o primo pobre dos hortifruti. E aí a gente começou a fazer desse negócio um negócio empresarial, um negócio de grandes volumes. Aí nós fomos para exportação, primeiro para o Mercosul, depois nós fomos para exportação para a Europa. Nós somos certificados para mandar abóbora para qualquer parte do mundo. E em algumas reportagens, alguma coisa que eu fiz, eu sou o criador de uma frase que digo que a abóbora é a mesma coisa do CBD do Amado Batista. Todo mundo fala que não gosta, mas vende que é uma beleza. Então, seu João, desde que o senhor nasceu, já estava ali incluído no mundo agro, no cultivo dos hortifrutis. Desde pequeno, o senhor já estava ali no meio. Sim, com certeza. A gente é de família de pequenos horticultores, na região próxima a Belo Horizonte, né, do município de Mateus Leme. Então, aí a gente já nascemos dentro no meio das culturas da horticultura. Logicamente que era uma horticultura mais diversificada. Então, depois a gente foi crescendo, mas o nome não vem de lá. O nome vem que depois a gente transformou esse negócio abóbora num player, numa coisa assim mais, vamos chamar assim, até internacional. E por isso começaram, eu tinha de botar um segundo nome para o João, que já teve vários outros apelidos, mas aí fixou João das Abóboras. E aí, seu João, hoje como é que é a produção do senhor? Quantos hectares o senhor cultiva? Qual que é o tamanho da sua produção em toneladas? Qual que é o panorama atual de você aí na sua propriedade? Na verdade, exatamente nesse momento, eu sou uma pessoa que diminuiu o cultivo, mas eu não diminuí o cultivo porque eu parei de plantar abóbora. O que aconteceu é o seguinte, eu fiz uma mudança de região. Eu, seguramente, em um determinado momento, eu fui o maior produtor de abóbora do Brasil, num determinado momento. Depois a gente diversificou um pouco e pelo fato de eu chegar
mudar de região, dentro aqui do estado de Minas Gerais mesmo, né, da região de Paracatu para a região de Curitizeiro, Vaz da Palma, ali no médio Vale do São Francisco, região próxima a Pirapora, a gente tem que fazer uma adaptação, mudança de área, essas coisas. Então, hoje a gente fala, mas eu cheguei a plantar, num ano de muito movimento, eu cheguei a plantar 970 hectares de abóbora. Hoje, nós estamos próximo da metade disso, um pouco menos. Então, para falar um número, próximo de 500 hectares que a gente gira o ano. E aí, João, para quem não conhece, explica para a gente um pouquinho como é que é o ciclo da abóbora, quando é que é feita a colheita, quando é que são feitos os tratos culturais, como é que é o calendário de um cultivo de abóbora. A abóbora, como soja, como milho, como... A abóbora tem vários tipos de abóbora. A abóbora mais plantada, que a gente também mais planta, é a abóbora Tetsukabuto, o pessoal fala abóbora japonesa, colocaram como um nome adaptado do japonês, mas o nome certo é abóbora Tetsukabuto. Então, a abóbora essa de abóbora Tetsukabuto, que vamos falar especificamente, depois tem a abóbora sergipana, a abóbora menina, a abóbora maranhão, a abóbora coreanita, que a gente plantou muito para mandar para exportação. Então, tem vários tipos. Falando da cultura que a gente mais planta, que é mais plantada no Brasil, a abóbora é uma cultura de 100 dias de ciclo, é uma cultura, as sementes são híbridas, depois você não tem segunda geração de plantio, a maioria, a grande maioria absoluta, são importadas do Japão, agora tem alguma semente nacional também, mas a grande maioria, mas de empresa japonesa que se estabeleceu aqui no Brasil, e você tem um ciclo aproximado de 100 dias. Época do frio um pouquinho mais, época do calor um pouquinho menos. Mas é uma cultura que ela tem uma presença hoje muito grande no mercado consumidor, no mercado atacadista, e ela tem mais um outro atributo, porque quando você planta uma abóbora Tetsukabuto, ela é híbrida, você tem que plantar um polinizador. E esse polinizador, normalmente, ele também vai para a indústria de alimento processado, para a indústria de doce. E aí, seu João, você comentou agora há pouco, né, essa expansão que você realizou, até um olhar mais voltado para a exportação em determinado momento. Como é que foi esse caminho para chegar à exportação? Da onde veio esse start inicial para essa ideia? E qual que foi o processo que o senhor teve que adaptar a sua produção para conseguir realizar essas exportações? Como isso aqui é uma resenha, vou contar a história que ela é engraçada. A gente já estava conhecido no final dos anos 90, já estávamos conhecidos no mercado como produtores de abóbora, no mercado nacional, basicamente de abóbora Tetsukabuto, e apareceram na Embrapa, em Brasília, 2 paraguaios. E esses paraguaios trouxeram uma semente. Lá, nós outros temos esse zapallo, que é a abóbora em castelhano, para sembrar acá. Aí o pessoal lá, o pesquisador, as pessoas me conheciam, olha, quiser fazer um teste, lá em Paracatu tem um produtor que recebe a gente e tal. Aí esses paraguaios chegaram aqui com essa semente vinda do Paraguai, e eu, logicamente, eu não tinha nenhum conhecimento sobre a variedade, e eles também não, e a Embrapa, na época, também não. Aí andamos num cantinho lá, 5 hectares, e esses caras foram embora. Não apareceram mais, a não ser perto da colheita. Aí, quando chegou perto da colheita, quando chegou na hora de colher, eles apareceram. A gente tinha apanhado muito, sabia? A gente plantava a outra com espaçamento de 3 metros, plantamos com 3 metros, ela depois teria de ser plantada com 1,5 metro. Apanhamos muito, mas deu um produto bom e tinha um preço altíssimo no mercado da Argentina, do Paraguai. Mas era uma área pequena, dava 4, 5 carretas de abóbora. Aí eles apareceram assim, podemos cosechar? Aí eu, não.
precisa La Plata. Aí, não, 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 manda o Zapallo, nós outros mandamos La Plata. Falei, não, manda La Plata e eu mando o Zapallo. E aí, ficou nesse impasse, o pessoal não, e a gente também não quis arriscar, nós acabamos fazendo um contato com o pessoal da Argentina e vendemos essa mercadoria para a Argentina, e nessa vendemos a mercadoria para a Argentina, foi um bom negócio, um negócio pequenininho. Aí, no ano seguinte, já apareceram argentinos, já apareceram o pessoal do Uruguai, e aí a gente virou grande plantador e grande exportador dessas abóboras para o Mercosul. E aí, como é que entrou a Europa nessa história e essas exportações para a comunidade europeia? Na Europa, o que aconteceu é o seguinte: tinham alguns. Pessoal ficava no Recife, no Nordeste, mandavam os produtos exóticos para a Europa, tipo inhame, carabarbado, produtos gengibre, os produtos exóticos. E nessa brincadeira eles fizeram um contato e a gente fizemos algumas cargas. A logística era muito ruim, porque o pessoal vinha ia para Petrolina ia para Recife, era bastante complexo a logística. Aí nós fizemos a primeira experiência, mandando 4 containers para Londres, através do Porto de Recife. E nos anos seguintes a gente continuou mandando algumas cargas através já assim, a gente já começou a fazer, e também o pessoal da Argentina, que era nossos parceiros, pessoas tinham muito contato, porque a Argentina sempre exportou muito produto hortigranjeiro para a Europa, tipo cebola e tal. Então a gente já conseguiu colocar algumas coisas diretamente na Espanha, em Barcelona e tal, mas depois nós tivemos alguns problemas por uma questão de mandamos containers e os containers refrigerados, não sei se não trataram frio, teve um problema com apodrecimento, e aí depois a gente seguiu, através de um pessoal de Jundiaí, mandando essa mercadoria para a Europa. Também fazem aproximadamente 6, 7 anos que a gente não manda mais mercadoria nenhuma para a Europa, e principalmente não fazemos exportação direta. Nós ainda temos os contatos e tal, mas até mesmo porque a União Europeia, ela ficou, nos últimos anos e tal, ela ficou com muitas restrições de importação de produtos agrícolas brasileiros, principalmente nessa questão de produtos perecíveis. Seu João, uma das inovações, um dos pontos que tem bastante destaque na cultura de hortifruti hoje em dia é a rastreabilidade, né? Como é que o senhor aí na sua propriedade utiliza esses recursos? Como é que está essa questão da rastreabilidade aí para suas abóboras? Todo esse produto que vai para exportação, que seja para o Mercosul ou que seja para a União Europeia, e recentemente a gente também se cadastrou para os Estados Unidos, todos esses produtos, eles têm de ter uma certificação do Ministério da Agricultura direto. Você faz um cadastro do município no órgão de Minas Gerais, no caso o IMA, isso vai para o Ministério da Agricultura, aí é validado um cadastro do município no Ministério da Agricultura, aí depois vem um cadastro da propriedade, por fim, vem um cadastro da lavoura em si. Então, não se faz nada que não tenha rastreabilidade. Então, é uma coisa quase que, vamos dizer assim, metódica, não faz sem fazer isso. E aí tem, logicamente, as restrições. Primeiro, são as restrições de praga. A praga principal aí são anastrefas, né, que são as moscas das frutas, mas aí tem algum lugar que tem Trips palme, tem algumas, e o pior, melhor, não sei como é que se diz,
mais rígido de todos, é a questão dos resíduos de produtos, principalmente os produtos que não, às vezes estão registrados no Brasil, mas não estão permitidos nesses países. Então, também, se você tem algum problema com resíduo, a responsabilidade é toda sua. Então, você não pode nem imaginar de mandar algum produto com qualquer resíduo acima do permitido pelo seu consumidor final lá, no caso, o comprador, o seu importador. Se a gente olhar um pouquinho para o lado do mercado, seu João, como é que hoje é a relação de custos, de preços para venda? Como é que estão as margens para o cultivo de abóbora aí? Hortigranjeiro, aí todo mundo que vai ver essa nossa conversa sabe disso que eu estou te falando. Hortigranjeiro é uma coisa que, mesmo no mercado internacional, ela é um negócio de preço muito variável. 8,80, você não tem muita coisa para fazer. Às vezes você imagina que você está numa época de excesso de produção e os preços estouram. E às vezes você está numa época que então todas as pessoas que estão no agro sabem disso. Hoje, praticamente todos os produtos do agro, quando se fala no pastor hortigranjeiro, eles estão com preços bastante elevados e, sinceramente, não era para estar. Mas hoje está. Então, se você pegar a abóbora hoje, é um produto caro. Mas nós passamos o ano passado inteiro, praticamente 12 meses, trabalhando com preços que nem remuneravam o custo de produção. Então, é um negócio muito variável, não tem uma regra, não tem uma regra de planejamento, não tem, e às vezes as pessoas falam, você não quer falar isso porque você... Não, quem está no ramo sabe disso. Batata é assim, tomate é assim, abóbora é assim, melancia é assim. Temos um caso agora de melancia que a remuneração foi lá em cima, mas a gente já cansou de deixar de colher melancia, ou então de colher. Então, a abóbora não é diferente. A única coisa que, no caso de abóbora até descabura em si, você tem uma maleabilidadezinha de poder conseguir segurar esse produto por às vezes um curto espaço de tempo aí, sem perda de qualidade. Então ela tem um espaço maior antes de perder a qualidade do produto, uma perecibilidade um pouquinho maior? Sim, mas não mais do que 60 dias. Eu que sou abobreiro, sou João das Abóbora, eu desde 1991 planto abóbora nessa questão comercial. Eu vou te dizer, então vamos colocar 30 anos para ser um número fácil de fazer. Em 30 anos, no máximo, 3 ou 4 vezes, eu consegui guardar a mercadoria e fazer um faturamento melhor do que vender mercadoria na hora que estava no ponto de colher. E o senhor comentou agora há pouco que teve uma diversificação de culturas, ampliou outros cultivos. A gente conversa bastante com o senhor aqui no Notícias Agrícolas também sobre safra de soja, safra de milho. Como é que foi essa abertura para outras culturas aí na sua vida, João? Na realidade, o que a gente está no mercado, que ele é muito dinâmico. Ele é muito dinâmico e ele também existe muita necessidade de você estar diversificando diluindo o risco. Então, a gente tem soja, milho semente, pecuária, arroz, feijão. Temos aí 10 culturas que a gente vem fazendo, melancia, que a gente vem fazendo um pedaço daqui, um pedaço dali. Nós somos bastante diversificados. E eu acho que essa é a nossa necessidade. Nós somos produtores médios, nem somos pequenos e nem somos enormes, mas a gente, com isso, a gente vai diluindo os riscos e apostando, eventualmente,
quando você tem esses piques de preço, você ganha um pouquinho mais num, um pouquinho mais na outra. Isso, a ideia é seguir diversificando, aumentando, colocando mandioca de mesa, colocando batata doce, eu já fiz milho verde para consumo in natura, milho super doce. Essas coisas a gente vai diversificando para trabalhar dentro de uma diluição de risco. Até dá um pouco de trabalho, seria uma coisa um pouco mais complexa, que você virar tudo em milho e soja, mas também, no nosso caso, a gente acha que vale a pena diluir esse risco. E para a gente falar um pouquinho do futuro da produção, João, já tem ali próximas gerações entrando nos trabalhos por aí também. Essa sucessão já está meio que acontecendo aí nas suas propriedades, né? Com certeza absoluta. O Marcos Vinícius nos auxilia aqui nessa parte da tecnologia que nós somos fracos, e a gente trabalha junto, somos sócios, na verdade. Eu tenho uma filha agrônoma, então ela faz essa parte e pode vir para a sucessão também. E o Marcos Vinícius, que é o filho, já tem um netinho lá que já gosta bastante de abóbora também. Todo mundo gosta de abóbora, viu? E aí, seu João, já que o senhor disse aí que todo mundo gosta de abóbora, para a gente encerrar, qual que é o prato ou a receita que o senhor mais gosta com abóbora? Precisa contar mesmo? Pode trazer uma lista se o senhor quiser. Qual que é o prato? Porque a receita maior é no bolso. É o real da abóbora. É tudo brincando, né? Logicamente que a gente gosta de abóbora de várias maneiras. Então, eu gosto de, quando você faz, desde você fazer carne seca com abóbora no forno, ou camarão, e os cremes, são receitas muito boas. Abóbora com carne seca, normal, um refogado de abóbora com quiabo e uma pimenta, tudo isso são... E adoro doce de abóbora, aquele doce que você compra que é um coração. Eu gosto muito daquele doce de abóbora também. João, muito obrigado pela sua participação, por dividir um pouquinho da sua história conosco, com o pessoal que está acompanhando a gente. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, mais algum ponto para quem está acompanhando a nossa conversa, pode ficar à vontade. Eu quero aproveitar um momento aqui. Quem está na horticultura, quem está no hortigranjeiro, na fruta, no HF, vamos chamar assim, sabe que a nossa atividade é uma atividade de alto risco. E a gente nunca é concorrente. Vocês podem ter certeza que nenhum horticultor, nenhum fruticultor é concorrente do outro. Eu acho que a gente precisa realmente ir trocando essas ideias. Essas resenhas são bastante interessantes, porque eu acho que tem espaço para todo mundo. Lógico, tem um mercado, não adianta a pessoa chegar e resolver plantar 2, 3, 4, 5 mil hectares de abóbora, vai sobrar com ela na roça. Mas a parte econômica já faz que as pessoas não façam isso. Os produtores que sejam de cebola, de batata, de tomate, de milho verde, de pimentão, de milhos em uma cultura que tem aí, de folhosas, é gente que trabalha muito, é gente que dedica muito. Então, eu quero dedicar um 2024 de boas colheitas, de boa safra, a todas aquelas pessoas que eu considero que estão na minha semente de semeador, aquela semente que eu falo todos os dias que eu vou falar. Eu quero semear, eu quero regar, eu quero cultivar, eu quero colher e eu quero partilhar. Então, eu partilho um abraço a todos os meus colegas do HF. E a vocês do Notícia Agrícola, idem. João, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa as portas do Notícias Agrícolas, do Horti Resenha Podcast também abertas para o senhor sempre voltar a participar conosco, dividir histórias, compartilhar informações. O senhor é sempre muito bem-vindo. Obrigado, até a próxima. Disponha sempre.
Esse, o João Alves da Fonseca, o João das Abóboras, produtor rural lá em Minas Gerais, que é bastante conhecido pela produção de abóboras, dividiu um pouquinho da sua história aqui conosco no Hort Resenha Podcast, história que começou já desde menino, família de produtores, foi intensificando, ganhando proporção, se tornou por algum período de tempo o maior produtor de abóbora do Brasil, também investiu na diversificação de culturas, olhou para as exportações, dividiu todas essas histórias aqui conosco neste episódio do Hort Resenha Podcast, que vai chegando ao final, mas na semana que vem tem episódio novo. Então, encontro marcado toda quinta-feira, 3 horas da tarde, aqui no site do Notícias Agrícolas, episódio novo do Hort Resenha Podcast. Vem pra resenha!